Muito boa tarde. Hoje cabe-me a mim dar as boas-vindas aos visualizadores do nosso canal de saúde e estou aqui exatamente para lhes apresentar o mais recente trabalho do meu digníssimo colega Dr. Fernando Figueiredo. O livro Saber Comer e Beber é Saber Viver. Ele difunde exatamente aquilo que eu há mais de 30 anos defendo e que leva à demonstração prática da naturopatia e que não pode deixar de ter o apoio de toda a comunidade. O homem cada vez mais se afasta do caminho do natural, cria hábitos e vícios que contrariam a natureza e os põem a consequências lógicas do seu erro, as doenças. Entra num ciclo vicioso que o leva a tomar um remédio porque sente um sintoma e com ele ainda vai agravar mais o seu recuo perante a natureza e, portanto, afastando-se ainda mais daquilo que nós queremos, que é a saúde. Todos os dias são desenvolvidos novos medicamentos. Um novo antibiótico, porque as bactérias já criaram resistências a todos os outros, até um novo antiviral para destruir um vírus que, sabe-se lá porquê, se tornou patogénico e, de repente, tornou-se numa epidemia. E agora fazemos o quê? É que amanhã vão surgir outros medicamentos, outros antibióticos, outros antivirais, porque aqueles vão cair e já não servem para nada. Louvo, portanto, o Dr. Fernando Figueiredo, autor deste livro que o estamos a apresentar hoje, pois ele não se limita à propaganda de um produto ou de qualquer método terapêutico. Antes, reforça a prática na naturopatia e na alimentação, com muitos e surpreendentes resultados. A quem chamo o meu bom amigo Dr. Fernando Figueiredo, desejo que esta sua obra tenha larga difusão junto de todos, a fim de disseminar os seus grandes ensinamentos. Fernando, muito obrigado por me fazer chegar às mãos esta sua obra, que li avidamente do princípio até ao fim, e queria exatamente lhe perguntar, primeiro começar por lhe perguntar o porquê de tão árduo trabalho de escrever este maravilhoso livro. Ora bem, este livro, vou dar aqui um porquê, porque provavelmente vamos ter necessidade de falarmos várias vezes sobre ele, para que as pessoas possam se vir a interessar por ele. É o único objetivo. Este livro foi escrito para, talvez, daqui a 50 ou 100 anos, possa ser utilizado. E se isso acontecer, valeu a pena o trabalho que fiz. E começou por dizer há bocadinho uma coisa que é de facto muito importante. Estão-se a desenvolver remédios. Exato. Está-se a desenvolver remedeios. Não são medicamentos. Eu fiz-lo de propósito. Porque medicamentos é para tratar. Ou, aliás, é para curar. Porque a palavra tratar, que está até proibida aos naturopatas. Sim. É. É mesmo. Ora, nós estamos a dar mesinhas, quando no fundo o que nos estão a ser dados pelos laboratórios são mesinhas. Porque é um remendo, é remedeio, é remédio. E nós temos que ir à base da essência. Se me permite, eu costumo dizer uma coisa aos meus doentes. Que é assim, não lembra a ninguém que está a levar marretadas na cabeça e dizer que lhe dói a cabeça porque está a levar marretadas na cabeça, tomar um medicamento para passar a dor na cabeça. Temos que ir à base, que é deixar de ter marretadas na cabeça. Não, é que não existem dores de cabeça. Pois não. A dor de cabeça é o resultado de uma outra anomalia. Mal é que ele tem uma dor de cabeça. Pode, de facto, ter uma dor de cabeça se tiver uma febre reumática nos ossos da cabeça. Se estiver perante um AVC, também pode ter uma dor de cabeça. Sim, claro. Caso contrário, não tem dor de cabeça, a não ser que esteja a levar com as marteladas. Mas nesses casos que você diz, não vai tomar um analgésico para lhe passar a dor de cabeça. Terá que tratar a doença base.
Mas isso que tem sido feito, continua a dizer, é remédios, é Exato. remediar. É o que se está a fazer, tem dor de cabeça, tira-se a dor de cabeça. Mas porque é que apareceu a dor de cabeça não interessou a ninguém. Aliás, eu estou convencido que não interessaria tratar a dor de cabeça em definitivo, porque senão acabava-se o remédio. Acabava-se logo o remendo. E o remendo interessa, de facto, a grandes grupos económicos. Não estou contra os medicamentos e contra os remédios que estão a ser feitos, nem contra as vacinas. Aliás, como há bocado quando nós estávamos a falar, e disse muito bem, a vacina é um homeopático. Aquela aguinha com açúcar. Que chamam água com açúcar. E que só a incompetência pode dizer uma coisa dessas, caso contrário, se estudasse a fundo a matéria, percebia que estava ali muito mais que água com açúcar, ou seja, energia. Mas isso é bastante complicado para algumas mentes perceberem, porque não chegam nem aos calcanhares de quem muito debateu sobre energia, que por trás está uma sumidade mundial sobre energia e como tal ainda têm que andar muito para lá chegarem ao nosso saudoso cientista Einstein. Não tentem sequer tentar competir com uma mente dessas, por conseguinte deixem-se lá de águas com açúcar, porque na cabeça só deve haver é açúcar. E como tal, eu resolvi escrever esta obra porque tive dois grandes mestres que falavam muito sobre esta temática, sobretudo a alimentação, que foi o Dr. Indiveri Colosi e o professor Hermano Soares. Foram estes dois grandes vultos da ciência e do conhecimento que, por várias ações que lhes levantaram, perderam-nas todas em tribunal. Sem dúvida. Dr. Indiveri Colucci, eu tenho um livro de homenagem ao Dr. Indiveri Colucci com a data de 1938. Ainda eu não era nascido. Com curas milagrosas, defendia essencialmente a saúde e a terapia natural e a alimentação racional. Aliás, Isso é que é fazia muito mais. importante. Eu tive a oportunidade de observar coisas incríveis. Aparecia lá um indivíduo esquelético a cair de podre, como se podemos dizer, sem forças para nada. E a primeira coisa que ele lhes fazia eram jejuns. Era tirar-lhe todo o lixo, porque o que ele tinha era comida a mais. Sem dúvida. Deixa-me fazer outra pergunta e acho que a grande diferença entre o seu livro e aquilo que anda aí tanto de livros sobre alimentação e dietas e etc e tal, que cada vez mais nos aparecem livros com dietas, sejam elas milagrosas, sejam elas cientificamente, entre aspas, provadas pelos tais chamados nutricionistas, que é os alimentos que devem ser ingeridos dependente dos grupos sanguíneos. Acho que é a grande diferença e gostava que o Dr. Fernando Figueiredo explicasse um pouco para as pessoas ficarem a saber o porquê da alimentação conforme o seu grupo sanguíneo. Ora, nós andamos durante milhares de anos a ingerir determinados alimentos consoante o nosso grupo sanguíneo. Aliás, o que deu origem aos grupos sanguíneos, ninguém tem dúvidas, foi uma alteração profunda alimentar. No caso da bacia do Mediterrâneo, onde nasceu o grupo A, surge perfeitamente quando o Saara divide a África, todo aquele grupo humano, que era o grupo O, que existia a sul do Saara, hoje, não é? E na altura era tudo uma miscelânea, essa grande divisória obrigou que os povos, preteridos por alimentação abundante de carne, tivessem que se dedicar à cultura dos cereais. Foi de tal maneira profunda a sua mudança de alimentação e forma de vida, que eles tiveram que criar um antigênio. Dá bem para perceber que uma mudança tão profunda baseada neste grande princípio, a alimentação, determina que aqueles povos não comem exatamente o mesmo que os outros que deram origem a ele, que são o grupo sanguíneo zero. No grupo B passou-se uma situação idêntica, são povos de montanha,
que também, isolados dos outros, tiveram que desenvolver um outro tipo de alimentação e deu origem a outro antigênio. Ora, se isto aconteceu, não dá para perceber todos os tratamentos que nós vamos fazer, inclusivamente fitoterápicos, de todo o tipo de alimentos que vamos fazer, vamos consumir um alimento que está em oposição àquilo que deixamos de fazer? Ou tem que ser em consonância daquilo que na verdade somos? Por isso é que eu escrevi esse capítulo relacionado com os alimentos, no fundo, com os suplementos que devemos fazer em função do nosso tipo paragenético, que é esse, que não podemos alterar, e chama a atenção. Há pessoas que dizem, mas o ser humano habituou-se. Não. Habituar-se ao que é que seja, no mínimo, entre 500 a 1 milhão de anos. Antes disso não temos alterações genéticas, ninguém tenha dúvida. As únicas alterações genéticas que temos é irmos morrendo e então vamos fazendo a preparação para os outros que vão cá ficar, esses é que vão fazer a alteração genética. Outra coisa que me surpreende de facto no título e que é muito importante é que você não lhe chamou só saber comer, saber viver, mas sim saber comer e beber é saber viver. E nós sabemos que, eu sei que o Fernando já há muitos anos que defende a água alcalina, a alimentação alcalina, mas só neste último ano é que começou a ser divulgado mais a água alcalina, inclusive para tratamento do Covid-19. As termas da sulfúria, da Castelo de Vide, águas que até já são embaladas e que já se vendem nos hipermercados embaladas com pH 9, com pH 9,5, e de facto agrada-me que um dos capítulos do seu livro seja água, bebidas alcalinas e ácidas, porque ao fim e ao cabo o nosso organismo é composto por uma grande percentagem de água. Ora, todo animal vive e está sempre em consonância com o mundo aquático. Nós não somos exceção. Se a evolução das espécies, na teoria drowniana, está certa, da água viemos. Eu não me acredito lá muito nisso, porque acho muito estranho que o ser humano faça parte desta evolução das espécies. Mas isso é motivo para uma outra conversa que possamos aqui ter, porque eu não consigo perceber como é que nós desenvolvemos essa cintura pélvica de tal maneira, quando sabemos que os dinossauros para se pôr de pé levaram 100 milhões de anos, como é que nós somos os últimos dos mamíferos e estamos de pé. A outra que me faz também muita confusão, como é que nós sempre somos desta derivação, é a garganta, o nosso aparelho vocal. Somos o mais perfeito de todas as espécies. Os mais próximos de nós são as aves, que são mais antigas que os mamíferos. Há uma coisa aqui que está errada em relação ao homem. Ora, como eu estava a falar em relação a esta evolução da água, a água faz parte de nós de uma forma absolutamente incrível. E falar de alimentação, sem falar de água, de certeza absoluta que ficávamos muito secos e bastante desidratados, sobretudo mentalmente, se eu não falasse disso. Já agora, eu hoje vou fazer aqui uma declaração que vai ser para a primeira vez. A evolução das espécies. Nós somos os mamíferos. Não temos dúvidas nenhumas que nós somos os mamíferos. Mas se a Terra daqui a 2 ou 3 milhões ou 4 milhões de anos, ou 100 milhões, que espécie é que haverá para além dos mamíferos? Até hoje nunca ouvi ninguém fazer esta pergunta. Deixo aqui no ar. O que é que se vai passar no outro planeta? Ou talvez de quem nos visite, que espécie é que será? Serão mamíferos? Provavelmente não são. Já que você falou noutros planetas, mas neste planeta onde nós vivemos, para mim é muito importante a ligação com todo o universo. E por isso também dá muita satisfação ver um capítulo no seu livro sobre a meditação. Uma coisa que as pessoas muitas vezes até nem sabiam sequer ou nem ligavam, e que agora até estão a ligar um pouco por causa de várias telenovelas
onde se advoga muito, claro que em termos um pouco divertidos, o yoga, ou yoga, nunca percebi muito bem como é que se pronuncia aquela palavra, mas tudo isso é meditação. E o porquê de introduzir no seu livro, que eu acho muito bem, um capítulo sobre a meditação. Um dia dedicar um livro só a esta temática, que é extremamente complexa. Não quis deixar daqui do alerta para que as pessoas percebam que o homem não é só comer, não é só beber, não é só matéria densa. Nós temos a acompanhar-nos mais 6 energias, além da densa. Ou seja, nós somos constituídos por 7 corpos. Somos o único ser no universo conhecido, não estou no universo conhecido agora, dos mamíferos, não é? Que temos 7 corpos. Os outros são energias subtis. E quanto às energias, também eu digo no livro, que nós não sabemos rigorosamente nada. E não sabemos rigorosamente nada por uma razão. Nós não sabemos o que é eletricidade e não sabemos o que é luz. Mas o certo é que trabalhamos a luz e a eletricidade uma com a outra. Mas o que é, ninguém sabe. Aliás, o meu professor de Física, quando me explicou sobre a eletricidade, eu era muito pequenino, ele já era uma pessoa talvez muito próxima à idade que eu tenho hoje, não tanto, porque eu já ultrapassei a idade normalmente do que os docentes estão autorizados a ter de idade para ensinar. E que dizia, quando nós metemos os dedos na ficha, sentimos assim uma coisa muito esquisita. E isto era eletricidade, era como ele definia a eletricidade. Ora, se nós não percebemos o que é estas duas energias, vamos perceber alguma coisa das outras energias subtis que temos à nossa volta, teremos muito que estudar. Mas isso é um tema para outra altura, mas que eu não quis deixar, que era aqui tão importante alinharmos as nossas energias através do yoga, através da meditação, porque não sabemos fazer mais nada a não ser isso. Quero também dizer que, e para mim, que gosto de cozinhar, também um dos capítulos é realmente sugestões para confecção de alimentos. Não só não é o modo de confecção de alimentos, mas posso dizer receitas saudáveis. E uma coisa que a mim me dá grande prazer, que é um capítulo sobre as plantas, ou seja, a fitoterapia e alimentos para corrigir várias patologias. Tem uma descrição por ordem alfabética de várias plantas que podem consultar, inclusive a sua adequação aos grupos sanguíneos, ou seja, se as plantas que aqui convêm a um ou outro grupo sanguíneo, ou se não devem ser utilizadas por algum grupo sanguíneo em especial, mas tem de facto uma coleção de plantas muito boa, e não só plantas, como também alimentos, como os repolhos, por exemplo, a romanceira, o sabugueiro, a salsa, que acho que dignifica e bastante não só o livro, como o seu autor, o meu grande amigo Fernando Figueiredo. Fernando, muito obrigado pelo convite de apresentar o seu livro, que me honra muito, e parabéns verdadeiramente por este maravilhoso livro que já fazia falta nas nossas estantes. E este já fica na minha estante. Como disse a última parte, eu quis ir mais longe. Todas as pessoas em casa têm estas coisas que estão aqui mencionadas: a salsa, a batata, a cenoura, os brócolos, algumas plantas, os temperos. Tudo isso serve para tratar. E as pessoas têm as coisas em casa e não se servem delas para as primeiras terapias. O que fazem é ligar uma linha de saúde. Do outro lado está alguém que não sabe bem o que é que há de fazer, porque houve assim meia de coisas, e depois manda-lhe tomar um remédio, ou seja, remendar, quando ele tem a cura em casa. Essa foi a razão que eu fiz esse capítulo. E a sua presença, e é de facto a primeira pessoa que está a apresentar o livro,
tinha que ser alguém que soubesse e que estivesse Obrigado. a falar sobre a matéria e não um remendeiro, que eu sei que não era de maneira nenhuma a pessoa ideal para apresentar o livro. Muito obrigado Obrigado, pelo Sr. momento dispensado. Muito obrigado, Sr.